Fala, nação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Galera, chegando aqui com o corte do News Sport. Eles vão falar aqui do nosso Mengão, né? O Flamengo que essa semana tem um jogo decisivo contra o Lanús. Precisa de vencer para voltar a confiança, né? E afastar essa crise, né? Que está instalada lá na Gávea. Mas antes de mais nada, quero pedir a você que se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu like. Quero dar os créditos aqui ao canal UOL. Link na descrição como créditos. Bora pro vídeo. Muito bem, o Flamengo não joga nesse fim e meio de semana no Campeonato Brasileiro porque tem o segundo jogo da Recopa Sul-Americana contra o Lanús no Maracanã na quinta-feira. O Flamengo jogando muito mal, perdeu o jogo de ida por 1-0, poderia ter perdido até demais. E aí derivou em uma reunião do BAP com todo mundo lá, com o Felipe Luiz, com comissão técnica, com jogadores e tudo mais e tal. Conta pra gente, ô Rodrigo, como é que ficou esse negócio e tem esse jogo importante na quinta-feira agora. Eu não sei se a gente chamaria de brainstorm, né, que a galera da Faria Lima, ou se a gente chamaria de lavação de roupa suja, né, que é o termo mais tradicional do futebol brasileiro. Mas tem reuniões rotineiras, né, do BAP, ele vai ao centro de treinamento e conversa lá com o diretor, o José Boto, e com o Felipe, após jogos, só que a diferença é que nesse sábado, pós-jogo contra o Lanús, teve um tom mais de cobrança, e eles ficaram discutindo ali o que estava acontecendo, porque é óbvio que eu tinha uma expectativa gigante em relação ao Flamengo, e o futebol que tenha sido apresentado está bem abaixo dessa expectativa. E aí foram apresentados ali vários motivos, né, relacionados muito jogador voltou meio relaxado, o nível físico tem uma disparidade dentro do elenco, alguns estão bem, outros estão mal, você não consegue condicionar todo mundo com os jogos rolando, uma falta de concentração também. E aí, além disso, teve entre os jogadores também, foi a informação que o Bruno Braz trouxe, ali uma conversa de cobrança entre eles também. E se você olhar no jogo contra o Madureira, teve algo simbólico disso, que é o Danilo no intervalo, o time estava jogando mal. Ele meio que fala, gente, precisamos acelerar esse negócio, algum senso de urgência, né? Que é o que a gente fala, e o time volta melhor, depois com o Samuel Lino e com o Arrascaeta, e tem esse senso de urgência. Então eu acho que o Flamengo está nesse meio dessa discussão. O segundo tempo contra o Madureira até trouxe, é óbvio que o enfrentamento é muito inferior, né, do que vai ser contra o Lanús, mas trouxe uns sinais ali de uma reação sob esse ponto de vista de postura, e para trazer a torcida mais para o lado, porque ela estava vaiando muito ali antes. Então tem um tom todo de cobrança dentro do Flamengo, que é o normal do clube. É assim que o Flamengo lida com as suas crises técnicas em campo, com vai na arquibancada, com dentro cobrança interna, enfim. É o modus operandi do clube desde, sei lá, década de 80, que eu lembre, né? Eu até estava citando ano passado, ontem aqui nos programas do UOL, que apareceu para mim outro dia um vídeo plaquinha da torcida do Flamengo falando Júnior bailarino, criticando o Júnior na década de 80. O Zico já foi vaiado no Maracanã. Rapaz. E não é que ele foi vaiado, estava acabando a carreira, não, porque pelo contrário, até quando ele estava acabando a carreira, ele só era reverenciado. Mas ali no período década de 80 e tal, o time voltou campeão mundial, teve alguns resultados ruins e tal. O jogo contra o São Paulo de 87, início da Copa União, que o Flamengo ganha, né, do brasileiro, e o São Paulo abre 2-0, vai para o time. Aí, entendeu? Esse é o modus operandi da torcida do Flamengo. E é assim que o clube, é a cultura do Flamengo. Eu diria até que tem uma cultura no Rio um pouco disso, talvez no Flamengo seja mais, de que quando o time está jogando mal, é cobrado. E internamente também teve essas cobranças, tanto de diretoria quanto entre os jogadores. Vamos ver o que vai resultar disso na quinta-feira contra o Lanús, que é um jogo bem... A gente estava falando aqui de prioridades. Eu acho que é uma prioridade para o Flamengo, porque perder 2 taças no início do ano seria traumático e ia causar toda uma crise de confiança, questionamento de arquibancada, subiu o tom ainda. Então eu acho que se tornou um jogo muito importante de quinta-feira. Ô Arnaldo, aí a pergunta que não quer calar. Era para estar jogando melhor ou não era para estar jogando melhor? Ontem, eu recebi uma mensagem de um cara falando, bom, hoje, era ontem no caso, são 6 semanas desde que o Flamengo lá parou de jogar, e aí teve férias, não sei o que, tarará. A partir de hoje,
o Flamengo deve estar em outro nível de jogo. Já deveria estar ou não? Mas faz tempo, né? Pelo menos desde o primeiro jogo do Brasileiro contra o São Paulo, né? Eu acho que a questão do início do estadual é uma situação. No Rio ainda tem essa possibilidade dos grandes entrarem com o sub-20 por 3 rodadas e tal. Mas é o que o Rodrigo falou, a expectativa para times que têm jogadores como o Flamengo tem, ela é alta, né? E de fato está muito abaixo, mas não é pouco abaixo, está muito abaixo do que a gente esperava. Por isso a gente tem que ter reunião, conversa, lavagem de roupa suja, né? A desmobilização depois de uma temporada muito gloriosa, ela acontece muitas vezes, né? E me parece que é esse o caso. E é difícil retomar, até porque os outros clubes já estão num outro nível, porque eles se prepararam melhor, né, para esse momento. E aí, você vê, o Rodrigo está falando, ele tem razão, mexe na tua enquete aí. De repente, a Recopa virou importante, certo? Não era mais importante lá o Brasileirão? Não, de repente. E se perde a Recopa e vai para a final contra o Fluminense, vai ser importante também o estadual. Você entende? A necessidade de cada clube grande, ela vai se impondo semana a semana. O Flamengo e o Palmeiras têm que sonhar com as maiores coisas. O que adianta sonhar com as maiores coisas se você não ganha nada, como foi o caso do Palmeiras ano passado? Não adianta. Então, eu acho que ainda mais porque eu acho que o Flamengo vem do seu principal rival nacional, o Palmeiras, mais forte que o ano passado, e vendo que o Palmeiras está no Brasileirão com um começo melhor que o dele, ele tem que se mexer. E acho que esse começo também, o Felipe tem acho que mostrado pouca convicção do que realmente é melhor para o Flamengo em cada jogo. E acho que no início de temporada isso era mais marcante, na tentativa de colocar o Jorginho e a Arrascaeta para ganhar ritmo em jogos importantes, e não deu muito certo. Entradas e saídas do Everton Araújo no time, quando ele joga, normalmente o time vai melhor, mas ele é um jogador jovem que o ano passado não tinha muito espaço. Enfim, a questão de jogar com pontas ou com meias por dentro, a posição ideal para o Paquetá, tem muita coisa ainda no ar, solta, natural, para o início de temporada, mas já era para o Flamengo estar jogando melhor, sem dúvida alguma. Não tem, acho que nenhuma pessoa discorda disso. A gente esperava mais nesse início. E aí, Danilo, o que acontece? Por que o Flamengo, enfim, não joga ou deveria jogar mais? Tem uma frase, o Abel fala muito, eu não vou falar do Abel para os flamenguistas não ficarem bravos por falar de Palmeiras, então eu vou trazer outros exemplos aqui. Cristiano Ronaldo, Messi, LeBron James, Nadal, todos esses caras que são super vencedores, eles falam uma coisa que para mim é sempre marcante quando eu vejo essas coisas. Ganhar é difícil, continuar ganhando é pior ainda. É muito difícil você conseguir manter os caras lá em cima o tempo inteiro. Isso em todos os esportes. Quando ganha, o cara fala, nossa, ganhei. Pô, ainda mais o Flamengo. O Flamengo ganhou Brasileiro, Libertadores e ficou por isso aqui de ganhar o Mundial. Começa o ano sem a devida preparação, sem o devido descanso, sem a calma que tem. Deveria estar jogando melhor agora? Óbvio, deveria estar jogando melhor agora. Pode ser cobrado? Claro que pode, manda a tradição, como diz aí o Júnior Bailarino, que o Rodrigo trouxe pra gente. Eu só acho que há um pequeno exagero no time sem vergonha. Tem que ter raça pra jogar no Mengão, beleza. Agora, time sem vergonha, tudo bem, faz parte do folclore do futebol, talvez o torcedor canta ali porque é o grito que tem na cabeça do jeito de protestar, ok. Mas eu acho que isso talvez passe um pouco e o jogador fala, como assim time sem vergonha? O Flamengo tem que melhorar. Pode ser cobrado, não é que precisa deitar no berço esplêndido das conquistas do ano passado, não. Mas eu acho que passou um pouquinho desse ponto no time sem vergonha, porque a gente tem que entender todo esse contexto. O Flamengo estava jogando até agora há pouco com o PSG no Mundial. E jogou bem, fez um bom papel. E precisa, de novo, essa mudança no ambiente, essa dificuldade que é manter a cabeça dos caras, ter que ganhar tudo de novo. Tem que ganhar. Ganhar o ano passado não basta, tem que ganhar de novo esse ano. E o ano que vem vai ser a mesma coisa. Se o Flamengo ganhar esse ano, vai ser a mesma coisa. E o pior é que
aqui no Brasil, ultimamente, com essa divisão, super divisão entre Palmeiras e Flamengo que tem acontecido, as duas torcidas elas estão cada vez mais mal acostumadas, pelo bom sentido, claro. Mal acostumadas no sentido de que vão ganhar sempre, toda hora vão ganhar. Então ficar um ano sem ganhar, coisa que na história dos dois é super normal. O Palmeiras já ficou vários anos sem ganhar, o Flamengo já ficou. Aí já, nossa, não pode. Coisa que a gente sabe que, claro, o investimento, a diferença dos dois para os demais vai gerar isso. Mas eu acho que só a única coisa que eu mudaria nesse protesto, nessa cobrança, é o time sem vergonha. O resto eu compreendo. Essa parte até incomodou, inclusive, torcedores do Flamengo. Falar, bom, tudo bem, você falar cobrar, ok, mas falar que o time é sem vergonha, os caras ganharam tudo ano passado, há um mês atrás. É descabido, né? É a tal da ala da Flamimimi, que chamam, né? É uma coisa maluca, né? Você falar que um time que ganhou tudo há um mês atrás, né? Esse grito era usado por time sem vergonha, a quantidade de pangaré que eu já vi jogando no Flamengo, que era exatamente. Time sem vergonha, que eu acho que não. Porque isso aí no grau ali de protesto é o mais alto grau, né? O time sem vergonha. Agora, vamos lembrar aqui uma resposta que o Felipe Luiz deu para o Mauro numa coletiva. Ele falou que no jogo contra o Lanús o time tinha que estar já nos cascos, né? Então, é agora, né? Já não foi no primeiro jogo, mas é agora. Eu acho que, como o Arnaldo falou, os prazos, digamos assim, já passaram. E talvez nessa coisa do difícil você conseguir repetir, é difícil continuar ganhando e tal, você tem que dar umas mudadas no time para, às vezes, usar jogadores que estão mais motivados. Por exemplo, o Danilo e o Vitão na zaga, o Everton Araújo, citado pelo Arnaldo. Jogadores que estão ali, você criar um novo time dentro daquela estrutura. Não é mudar tudo, mas criar uma coisa de jogadores que não tiveram, talvez, que estão bem agora, isso é o principal, mas que não tiveram todo esse momento de glória, porque esses estão com fome. O Cuca usava uma expressão mais simples para falar isso. Eu tenho que mexer a água. Ele falava assim, eu tenho que mexer a água. Então, no final, é um pouco disso, tem que mexer a água. Aliás, isso que eu ia falar com você, Rodrigo. Também não precisa ter muito melindre, ou o Felipe Luiz ou o Flamengo. Ele falou assim, tem alguns caras que não vão jogar agora. Não estão na sua forma física ideal. Sei lá, o Pedro, a Arrascaeta, estou chutando 2. E tem outros caras que estão aí, que podem jogar. Pô, o Flamengo tem um elenco imenso, bom pra caramba, né? Dá pra você ir formando outro time até você entrar no... Eu penso assim também, mas não é o jeito que ele pensa, né? Tanto que ele botou no jogo contra o Madureira, que não era prioridade, esse time reserva lá, com os 2 zagueiros, Vitão e Danilo, que na minha opinião estão melhores que os titulares. O Arrascaeta, verdade seja dita, fez os seus 45 minutos, primeiros bons 45 minutos no ano. Vamos ver se ele consegue retomar esse ritmo. Mas eu acho que sim, deveria procurar ali os jogadores que estão sem nome, digamos assim. Os jogadores que estão jogando melhor e estão mais inteiros. Aí passa por esses 2 zagueiros, ou pelo menos um ali no lugar do Léo Ortiz, passa pelo Everton Araújo, passa talvez por um reposicionamento do Paquetá mais à frente, o uso do Arrascaeta e do Pedro com parcimônia. Pedro não está numa boa forma técnica, perdeu um monte de gol. E isso aí é uma questão, porque o Flamengo não tem outro centroavante, mas ele perdeu um monte de gol, não está bem ainda. Então, todos esses fatores ele vai ter que levar em conta na escalação da quinta-feira. Mas pelo que ele tem indicado até agora, é um conservadorismo de manter mais ou menos a estrutura do time e ir dando jogo para ele. É a aposta que o Felipe fez até agora. Vamos ver se ele vai mudar um pouco isso para quinta-feira. Olha, na outra semifinal, o Fluminense venceu o Vasco, o Diniz caiu e agora... Bom, tá aí, né, pessoal? Pra ver, né, como é o futebol. Se o Flamengo perde esse título da Recopa pro Lanús, e aí vai pegar o Fluminense na final do Carioca e perde pro Fluminense, olha o tamanho do problema que o Flamengo vai arrumar. Porque ninguém dá valor pro Carioca, a Recopa seria um título também que não deveria dar valor, porque o Flamengo só tem uma Recopa. E se perde essa Recopa agora e vai jogar contra o Fluminense, vai ser um problema muito grande, porque o Fluminense é aquele time indigesto do Rio, é o único time que consegue bater de frente com o Flamengo, é o Fluminense. O Flamengo pode estar bem, o Fluminense mal, como for, mas o Fluminense consegue jogar contra o Flamengo. E se o Flamengo perde esses 2 títulos em seguida, olha,
vai ser difícil, viu? Aí vai ter muro pichado, protesto da torcida, que a torcida já tá pegando no pé. E com razão, né? Que o time era pra estar jogando contra o Madureira, não dá pra jogar só um tempo bom, né? Ok que no primeiro tempo o goleiro do Madureira, ele defendeu muito, né? Então ele pegou muitas bolas. E já era pro Flamengo ter aberto o placar já no primeiro tempo. E não conseguiu. Mas temos que torcer pro Flamengo sair dessa fase ruim, né? Que é o que a gente pode fazer, é torcer. E torcer para que os caras tenham um mínimo de empenho, né? E o Felipe Luiz precisa ter coragem de tirar aqueles jogadores que não estão tão bem e colocar aqueles que estão com mais vontade de jogar. O Everton Araújo está merecendo. O Léo Ortiz está muito abaixo. Aí o Arrascaeta, vamos ver se o Arrascaeta vai... Teve um segundo tempo bom contra o Madureira, vamos ver se vai conseguir manter, né? Bom, mas aí, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.